Neste vídeo nós vamos entender o porquê que a bolsa não para de cair nos últimos tempos, inclusive com uma possibilidade de cair ainda mais nessa reta final de ano, cancelando aquele tradicional rally para transformar em mais quedas ainda, né? A Genial e a Quest entrevistaram 105 fundos de investimentos de São Paulo e Rio, e aí a gente vai ver o que eles acham do governo, que é uma porcaria que eles estão achando, tá? E aí não tem como subir. A gente sabe que na bolsa tem três grandes grupos aqui, vamos separar em três. As pessoas físicas, eu, você, nós somos compradores de bolsa ou bar. A gente sabe que mesmo o governo indo ruim, tem oportunidades, tem exagero também do mercado, em algum momento a coisa funciona, volta a subir, né? E a gente não tem tanta pressa assim, pelo menos a maioria de nós. Mas nós temos os fundos de investimentos que eles não querem o negócio que demore, e a mesma coisa os gringos, né? Os gringos até têm normalmente um pouco mais de paciência. Só que acontece, o dólar também não para de subir, aí fica duplamente pior para eles, né? Então, óbvio, né? Que nesse cenário todo, a bolsa vem caindo. O que acontece é que nessa reta final de ano, dezembrão ali, inclusive a bolsa é menos movimentada, os gringos já não mexem tanto, os fundos de investimentos, esses sim, eles tentam recalibrar as carteiras deles ali, né, para começar o ano zero bala, né, só que eles não estão confiantes para ser compradores, então nem eles estão conseguindo fazer a bolsa subir. E é nesse momento que nós estamos aqui lascados aí, lascados entre aspas, né, porque a gente acaba comprando barato, mas assim, o rumo não é bom, tá? E aí a gente torce para que o governo tome jeito. Então eles entrevistaram 105 fundos de investimento do dia 29 de novembro até dia 3 de dezembro, né? E a gente começa com aquela pergunta, né? A avaliação do governo Lula aqui. Olha só, as perguntas sempre são nessas três corzinhas aqui. Vermelho é negativo, regular é amarelo e positivo é azul, né? Então olha só a linha vermelho. Do meio de 2023 em diante, não parou de subir a rejeição. Então, isso em algum momento chegou a melhorar, que a gente até viu a bolsa subindo. O que aconteceu na bolsa no fim de 2023? Subiu, porque esse pessoal começou a criar uma ilusãozinha ali, né? Que eu confesso que às vezes eu até achava que não seria tão ruim, mas aí começou-se a perder o rumo completamente. 90% não aprova o governo Lula, tem uma perspectiva negativa. E o que acontece é aquela velha história de sempre, gastanças sem limites que trazem rombo fiscal, déficit nas empresas estatais. Olha só, o governo Lula conseguiu levar o Correio de novo para um prejuízo gigantesco, que desde o governo Temer ali, quando ele conseguiu fazer a empresa dar lucro, deu lucro em todos os anos. Esse último ano do Bolsonaro é fake, porque o governo fez uma manobra para trazer um prejuízo para o governo do Bolsonaro, porque foi lucro ali. Então, todos os anos lucro, aí veio o governo Lula e prejuízo um ano atrás do outro. E olha só que bizarro, tá? O Correio tá querendo aqui implementar um teto de gastos para tentar sanar um pouco aqui aquele rombo todo que está acontecendo nele, né? A empresa quer evitar que entre em estado de insolvência. Olha só, estado de insolvência dos Correios para nós, pagadores de impostos, vamos salvá-los, resgatá-los ali, né? Então, eles ainda pediram sigilo e confidencialidade. Por que se é uma empresa pública, né? Enfim, essa bagunça aqui é um retrato que acontece nas empresas estatais, mas ainda bem que não vem acontecendo com as empresas da Bolsa. Parece que realmente a lei das estatais e todos os olhares atentos do mercado fez com que as empresas estatais não tivessem essas bagunças toda acontecendo. É pelo menos isso, mas saiu da Bolsa é bagunça total. É por isso que tem tanta caos generalizado. O governo, além de ser uma bagunça geral em termos de gastanças dos próprios políticos ali e tudo mais, também é uma gastança nas empresas estatais, tá? Como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Bom, deste ponto aqui, eu acho que eu estava aqui na linha regular, na linha que acreditava que o Haddad era razoável. Eu sempre defendi que ele tenta fazer alguma coisa, mas é difícil colocar alguma coisa na cabeça do Lula. O grande ponto é que eu imaginava que ele fosse convencer o Lula em algum momento. Começou a criar um imposto atrás do outro, que é normal desse governo, eu disse isso sempre, né? Aconteceu isso nos anteriores. Aí eu falei, não, mas em algum momento ele vai conseguir convencer o Lula que a única forma de trazer o equilíbrio fiscal, que é muito importante, é você cortar os gastos. Era esperado o corte de gastos no fim de ano e eu sempre esperei que ele fosse fazer algum corte, pelo menos mediano, e aí depois ele inclusive fosse melhorar isso, mas na verdade não foi bem assim. Ele trouxe um corte talvez um pouco abaixo de mediano, conforme eles vão estudando esse corte, eles vão vendo que tem várias coisas ali que não é possível, que já foi feita anteriormente, enfim. É um corte que está mais para fraco do que para mediano, e para pior ainda,
que foi o pior na minha visão, tá? Isso aqui foi para chorar. Ele implementa uma isenção, ele diz que vai implementar, na verdade, uma isenção de 5K, 5 mil. Todo mundo que ganha 5 mil isento de imposto de renda. Ele traz um gasto num corte de gasto. Ele traz mais gastos num corte de gasto. É absurdo, né? Depois ele vê ali com, não, mas quem ganha acima de 50 mil vai pagar isso aqui, e não vai. Primeiro que não dá o suficiente, segundo que é, de novo, mais aquela ideia do novo imposto, né? Enfim, aí eu saí da turma do regular para entrar na turma aqui do negativo com o Fernando Haddad. Por mais que ele tente fazer alguma coisa, ele não está conseguindo. Ele não consegue colocar nada na cabeça do Lula, assim como o Guedes conseguia colocar no Bolsonaro, o Haddad não consegue na cabeça do Lula, tá? Bom, então a gente vê aqui 35 mantendo o pessoal que acha igual. O pessoal que acha que o Haddad perdeu a autonomia, ó, subiu bastante, de 14% para 61%. Então, olha só, será que ele perdeu realmente a autonomia? Eu acho que não, eu acho que vocês estão iludidos. Eu também, né? Eu estive iludido, eu achava que ele era um trabalho regular e que eu conseguiria colocar alguma coisa da cabeça do Lula. A verdade é que ele nunca teve autonomia e não conseguiu evoluir nisso, e ele não tem autonomia desde o primeiro momento até agora. Ele nunca teve autonomia e não é igual porque é baixa. Ele não consegue colocar nada na cabeça do Lula. O Lula acha que gasta investimento e o Lula vai até o último dia da vida dele falar que gasta investimento. Não adianta, né? Macaco velho não aprende truques novos. É assim, eu tenho que parar de falar essas frases que eu nunca acerto. Mas enfim, política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Olha só, errado aumentou, é lógico, né? Mas assim, o que vocês esperavam? E aí no meio do ano passado, o pessoal ficou mais otimistazinho, olha só o que aconteceu, a bolsa deu aquela subida ali, julho fez o fundo, depois começou a subir, ali de fim de ano e tudo mais, festa e não sei o quê, e aí a gente vê então agora o pessoal ficando pessimista de novo e a bolsa cai, independente se tem rally ou não, né? Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? Piorar, ficar do mesmo jeito ou melhorar? Bom, a depender desse corte de gastos e do que eles possam fazer, talvez piore, né? Porque o rombo fiscal está gigantesco, mas na minha visão eles não vão deixar se arrombar tanto. Eu acho que vai ficar do mesmo jeito, que já é bastante sério, tá? É o que eu acho, tá? Por mais que eu não confie em nada no governo, eu acho que eles vão ter um mínimo de noção para não deixar piorar ainda mais. Esse é o que eu acho, porque se eu tivesse certeza absoluta que só iria piorar, por mais que as ações estivessem de graça, eu ia esperar um pouquinho para comprar um pouco mais para frente, mas não, eu vou comprando ali aos poucos, não estou queimando o meu caixa, uma hora e meia ali, uma hora ou outra eu uso um pouquinho mais de caixa, mas assim, como nesse mês eu usei, né, mas assim, eu vou tranquilo, sempre sabendo que ainda pode cair mais, que nós não temos aquela expectativa de, não, agora o bagulho vai que vai, né? O corte de gasto foi uma prova disso, né? Bom, na avaliação a economia está operando acima do potencial, na média ou abaixo? Na minha visão, está operando um pouquinho acima, mas não muito. Eu acho que o PIB, inclusive, focando mais no PIB, né? Porque essa pergunta é meio genérica. Na questão do PIB ali, eu acho que o PIB ele vai desacelerar um pouco só, porque ainda vai ter o agro melhorando, as questões ali do PIB ainda tem muito incentivo, que ainda vai trazendo aquele efeito bola de neve. O problema são os roubos fiscais, outras coisas que vão trazer a conta, né? É tudo longo prazo, pessoal. Você não consegue fazer um monte de besteira hoje para piorar amanhã, mesmo que você não consegue melhorar tudo hoje, para amanhã já tá tudo maravilha. Não é assim. Então os efeitos são de longo prazo, o PIB que me preocupa é lá da frente, 2026 já fica mais preocupado, e aí se ainda emendar com populismo que os governos costumam fazer no último ano, aí lascou de vez 2026, tá? Mas enfim, o Brasil deve crescer 3% pelo terceiro ano consecutivo. Esse crescimento ocorre por ações promovidas pelo governo Lula, ações promovidas pelo governo Bolsonaro, uma retomada natural da economia depois da crise do Covid, uma confiança nos agentes da economia. Bom, confiança dos agentes da economia fica quieto, né? Para de falar besteira. Bom, as demais aqui todas são verdadeiras, porque eu acabei de dizer, é tudo no longo prazo. Inclusive tem mais uma aqui, as medidas feitas pelo Temer. Tudo que o Temer fez lá atrás está ajudando hoje, né? É um grande legado do Meirelles também ali junto com ele, né? Então, essas medidas aqui melhoraram bastante, também algumas medidas do governo Bolsonaro, só a privatização da Eletrobras já ufa, né?
fim da bagunça na Eletrobras, enfim. Apesar que as estatais não têm zoadas, mas você vê quanto que saiu de companheiro da empresa, tá cheio de companheiro lá. Mas enfim, as ações promovidas pelo governo Lula, algumas também. O problema é que a maioria das ações do governo Lula levam a um problema no futuro, né? Olha o rombo fiscal, não adianta você cresceu um PIB com rombo fiscal, a mesma coisa de você comprar um carro no cartão de crédito ou com um empréstimo e falar, não, agora eu melhorei de vida, olha o carrão que eu tenho aqui. Pô, mas tu não tem dinheiro para pagar a conta, o que adianta? Então, não adianta. Uma comparação meia porca, porque eu não vou analisar tudo nesse vídeo aqui, mas vocês entendem que isso é um grande problema, o risco fiscal, né? Bom, na sua avaliação, o governo está preocupado com popularidade do presidente Lula, mas tudo, 100%. A gente vê que cada discurso é sempre populismo, inclusive o próprio corte de gasto, para quem seria aquela desgraceira daquela questão da isenção dos 5K, só para fazer graça, né? Sim, ele está preocupado com juros, sim, ele está preocupado com o Congresso, está preocupado um pouquinho, ele está preocupado muito com o dólar, não. Se ele for levar as coisas que ele tem que fazer para se preocupar com o dólar, não está preocupado com o dólar. A relação do judiciário está preocupado, eu acho, viu? Desemprego. O desemprego, desde ali da pandemia, ele não para de cair ano após ano, mesmo no governo Bolsonaro. Eu acho que ele não está preocupado com o desemprego neste momento, mas é uma preocupação, imagino. Controle da inflação, deveria estar muito preocupado, mas parece estar nem aí. Basta ver os discursos em relação à taxa de juros. E equilíbrio fiscal, para com isso, né? Como assim? Sim, tá maluco que você votou em sim? Não existe preocupação ali. Só do Haddad, talvez, né? Bom, qual o nível de credibilidade do novo arcabouço fiscal? Muita credibilidade, 0. Pouca credibilidade, 42. Nenhuma credibilidade, 58. Nenhuma credibilidade, 58, porque o próprio arcabouço fiscal não é cumprido pelo governo. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu gostei ali do Haddad. O arcabouço fiscal é uma maravilha, nossa, agora como ele é foda esse arcabouço. Não, é um arcabouço fiscal ali que, pelo menos não vai deixar o Brasil ir pro buraco. E eles não conseguem cumprir isso. Ele quer cheque em branco, o Lula quer isso, porque para ele gasto é investimento, né? É problema. Bom, nos padrões atuais, até quando a regra do gasto do arcabouço é sustentável? 2025, 2026, 2027, 28, 29, 30. Cara, como é que alguém volta em 30? Isso aí, não tem, cara. Ai, isso aí não dá para ser sustentável. Já não é sustentável, já teria de ter arrumado isso. Então, assim, 0, minha resposta. NDA. Pacote de corte de gastos, vamos lá. As medidas de pente fino sugeridas pela Fazenda até aqui são favoráveis ao cumprimento da regra de gastos do arcabouço fiscal? Sim, são favoráveis, mas não são suficientes. Mas sim, são favoráveis, né? As medidas tendem a ajudar ou prejudicar a economia brasileira? Fim da morte ficta ajuda. Ajudar a economia? Ajuda. Fim da transferência da pensão alimentar? Ajuda. Idade mínima para reserva? Ajuda. Limitação do crescimento das emendas? Ajuda. Sujeitar servidores ao teto de remuneração? Mas ajuda muito. Põe isso aí mais do que tudo. Limitar a bônus salarial até de 1 milhão? Ajuda. Proibir expansão dos benefícios tributários no caso de déficit? Ajuda. Previsão de ganhos com serviços na concessão do BPC? Ajuda. O problema é que eu já vi que isso aqui já estava nos planos do governo, não foi uma novidade do corte, tá? Já estava ali em conversas. Enfim, mas ajuda. Limitar o aumento do SM entre 0,6 e 0,6. Ajuda. É salário mínimo. Mas assim, eu não gosto desse piso. Mesma coisa que eu não gosto do arcabouço, mas enfim, ajuda, né? Pelo menos. Na minha visão tinha que ser... enfim, se o PIB cresceu 0, cresça 0 o salário mínimo. Enfim, destinar 50% das emendas das comissões para a saúde. Isso aqui, peraí, como é que era? Eu não me lembro muito bem como é que estava o resto da conversa disso, então eu vou me abster dessa daqui. Isenção do IR para quem ganha 5K por mês. Ajudar. Tá vendo? Tem uns comuns infiltrados nesse relatório. Vai ajudar o quê, ô infeliz? Não vai ajudar porcaria nenhuma. Maluco. As medidas apresentadas por Haddad no corte de gastos são muito satisfatórias, pouco satisfatórias,
Nada satisfatórias. Pouco satisfatórias, né? Faltou um pouco mais e principalmente não anunciar aquele negócio de 5K que realmente deu vontade de chorar. E tinha que continuar buscando novos cortes em 2025. Esse era o meu sonho, uma expectativa, né? Que não sei se vai chegar, né? Mas espero que chegue. Ainda tem tempo. O governo não terminou. O Haddad pode ainda conseguir implementar corte de gastos e fazer a economia do Brasil voltar para os eixos, né? Não está tão difícil. Após a divulgação do pacote de corte de gastos, você vai sua posição no exterior aumentar, manter ou diminuir a sua posição no exterior. Eu vou aumentar, né? Porque a bolsa está caindo e alguma coisa está sendo feita, embora não o suficiente, alguma coisa está sendo feita. Só que eles falam que vão aumentar. Eu não tinha chegado nessa pergunta ainda, mas a verdade é que eles não estão fazendo isso. A bolsa não para de cair, os gringos já estão diminuindo os volumes aqui. Então, é eles que estão fazendo derrubar a bolsa, porque pessoa física... Até vou dar uma atualizada lá, mas as últimas vezes que eu vi, a pessoa física são os grandes compradores da bolsa, né? Nós ainda acreditamos no longo prazo ali, né? Bom, taxa de juros. Na sua avaliação, relação à taxa Selic, o Copom em dezembro vai subir em 1%, subir em 0,75%, subir em 0,5%, subir em 25%, manter 11,25%. Bom, na minha visão, vai subir deveria subir 0,75, eu acho. Ainda dá para subir 0,75 sem desespero e ver o que acontece na sequência. Só que eu tô com a impressão de que depende, né? Se o Banco Central, que está mais à esquerda agora, quiser fazer um agradozinho ali, talvez ele suba apenas 0,5 pontos, né? Mas aí também ele vai iniciar outro ano com uma pressão de continuar aumentando forte, né? É verdade. Então acho que eles não vão subir meio não, eles vão subir 0,75. Se ele sobe 0,5 agora, é capaz no ano que vem, assim, já sem o Campos Neto, que é a desculpa de tudo, né? Eles terem que subir forte, eles não querem isso. É bom usar o Campos Neto ali de culpado de todo o caos do Brasil, né? Bom, na avaliação, a taxa terminal de juros desse ciclo será D. Acima de 14, 14, Bom, a maioria está achando que vai ser acima de 14, enfim, eu não sei muito como é que vai ser isso, porque depende do comportamento do Banco Central, se vai ser um comportamento correto e se essa gastança vai diminuir. Eu espero, assim, rezando, que fique aqui num sonho de 12 a 75 a 13, né? Pelo menos, né? Para depois voltar a cair. Mas assim, eu acho que vai mais longe, né? Já está quase ali. Qual a taxa de juros neutra da economia brasileira? Na minha opinião, 6% ou mais. Qual você acha que é o melhor ativo para medir o risco econômico do Brasil? O dólar, o juro real, o juro nominal longo, a bolsa de valores, outro? Cara, qual acha que é o melhor ativo para medir o risco econômico do Brasil, do país? Boa pergunta, hein? Bom, o juro longo muitas vezes, e o juro real também muitas vezes não diz muito a realidade, talvez o dólar diga realmente. Eu acho que eu vou ficar com o dólar, embora o dólar seja complexo, tem várias coisas que podem interferir ele. Assim, é um conjunto de vários itens, na verdade é que não tem um só, mas se eu fosse escolher um, eu escolheria o dólar, tá? Margem do Brasil no exterior. Desde que o Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior piorou, né? Não só em economia, que ainda fez aquela declaração com o Hamas, aquelas porcariada toda desnecessária. Então piorou, não tem jeito. Eleições brasileiras para 2026. Na sua opinião, o Lula será candidato à reeleição de 2026? Infelizmente sim. Eles acham que não, o pessoal diminuindo, mas sim, né? Se o Lula for candidato a presidente, ele vai ser o favorito para vencer em 2026? Não. Não sei, na verdade, hein? Eu fico meio neutro nisso aqui, porque o pessoal ainda tá naquela de Bolsonaro e Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. E nós temos outros grandes candidatos melhores, né? Como o próprio Tarcísio, tem, enfim, vários ali melhores, né? Para ser melhor que o Lula e o Bolsonaro não é tão difícil. Enfim, principalmente o Lula, né? Se falar um cone é melhor que o Lula, né? O plano para assassinar. Plano para assassinar, não faz diferença. O pessoal nem. Plano para assassinar o Lula, vá dormir. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso? Também não interessa, que prende, então. Caso o ex-presidente seja preso, beneficia para oposição. Caso o Bolsonaro seja preso, isso será benéfico para a oposição? Eu acho que sim, talvez, né? Com o Bolsonaro inelegível, quem deve ser o candidato da direita em 2006? Espero que seja o Tarcísio Feza. Ótimo nome, eu gosto dele, também escolho ele. Em segundo, eu escolheria o Zema. Nossa, Pablo Marçal, tá maluco? Simone Tebet!
Tá de quê? Tá de brincadeira, Simone Tebet, uma esquerdola de... Caso não seja candidato, quem deve ser o candidato à esquerda em 2006? Fernando Haddad, eu acho que ele é o melhor. O Ciro também poderia ser, mas não vai, né? Desses de esquerda, eu acho que o Fernando Haddad é o melhor. O Alckmin é um zero à esquerda, na verdade, né? E o Boulos, é piada você pôr o Boulos aqui nesse negócio, né? E ainda tem gente votando aqui, os caras têm um AVC, gente, leva para emergência. Os caras votaram no Boulos. Não, desculpa. É quem deve ser o candidato, não quem eles achariam que deva ser o candidato. Beleza, então tudo bem. Intenção de voto para presidente do segundo turno. Inacreditável que Lula contra Bolsonaro, 12 votariam no Lula. Inacreditável. Cenário 2, Lula contra Tarcísio de Freitas. Inacreditável que 5 votariam no Lula. Cenário 3, Tarcísio de Freitas, Lula contra Ronaldo Caiado. Inacreditável que votariam no Lula. Cenário 4, Lula contra Pablo Marçal. Inacreditável que votariam no Lula. Cenário 5, Bolsonaro contra Pablo Marçal. Votariam no Marçal. Cenário 6, Tarcísio contra Haddad, Tarcísio. Cenário 7, Ronaldo Caiado contra Haddad, Ronaldo Caiado. Cenário 8, Pablo Marçal contra Haddad. É difícil, mas eu acho que iria de Marçal também, tá? Essa é a única difícil, o resto é muito fácil, né? Você vai tranquilo na direita. O cara que me vota em Lula contra Tarcísio de Freitas, quem é que tá votando nessa desgraça? Vocês têm ali o Haddad votando, não é possível. O quanto você confia nesses políticos? O político que o pessoal menos confia é exatamente ali, ó, o Lula, né? Seguido da Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira eu acho que ainda é pior do que o Lula, acredite se quiser, tá? Porque o Lula ele diz as besteiras dele, muitas vezes é uma besteira que é verdade. Agora o Alexandre Silveira ele não fala uma letra que não seja uma coisa para agradar o povo, ele só quer agradar o povo e fazer aqueles populismo bem sem vergonha, inclusive pensar em controle de preço. Então com certeza esse é o pior sujeito para se acreditar. Alexandre Silveira, em segundo o Lula ali, que afinal, eu até lembrei agora que ele assistiu o futebol chinês ao vivo ali no Brasil, né? Enfim, Simone Tebet também não dá para confiar, Rodrigo Pacheco não dá, nossa, isso aqui também é bem ruim. Fernando Haddad, não dá muito para confiar pela situação que ele tá. Jair Bolsonaro também, mesma coisa do Haddad ali, em termos de confiança. Arthur Lira também, mesma coisa. Gabriel Lípolo, tô em dúvida, vamos ver se dá para confiar. Também tenho menos dúvidas com ele. O Zema já confio mais, Tarcísio também, o Roberto Campos Neto também. Esses 3 últimos aqui são os únicos que eu confio dessa lista aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. Valeu!